Olá, pessoal! Então, hoje eu estou gravando aqui uma aula ajuste para que a gente possa aí, avançar no conteúdo de números inteiros. Vou pedir que vocês abram na página 55 e acompanhem a resolução junto comigo, ok? Então, vamos lá. Pedro tem 7 bolinhas de gude. Joga uma partida e perde 4 bolinhas. Quantas bolinhas ele tem depois da partida? Então, vamos lá. Ele tem 7 bolinhas. Joga uma partida e perde 4 bolinhas. No final da partida, ele terá 3 bolinhas. Então, ele terá 3 bolinhas. Ok? Não esqueçam aqui de colocar a data de hoje, tá? 15/12, aula ajuste. Vamos lá, próximo exercício. Beto joga uma partida de bolinhas de gude e perde 6 bolinhas. Depois da partida, tem 3 bolinhas. Quantas bolinhas ele tinha antes da partida? Então, olha lá, quando a gente não sabe o valor, x mais menos 6 igual a 3. Menos 6 atravessa o espelho. Então, vai ficar 3 mais 6. X é igual a 9. Então, ele tinha 9 bolinhas. Certo? Próxima. Cláudio tem 4 bolinhas de gude. Depois da partida, ele tem 9 bolinhas. O que aconteceu na partida? Então, eu vou ter aqui, ó, que ele tinha 4 bolinhas. Coloco mais x, porque eu não sei o que aconteceu. Igual a 9. O que aconteceu aqui, gente? Olha só. O que será que aconteceu? 4 atravessa o espelho, vamos lá, o 4 é positivo, né? Então, vai ficar menos. X igual a 5. Então, o que aconteceu na partida? Ele ganhou 5 bolinhas. Ok? Paulo joga 2 partidas de bolinha de gude. Na primeira partida, ele ganha 7 bolinhas. Na segunda, perde 4. O que aconteceu? Então, ele tinha aí uma quantidade de bolinhas, né? Ele jogou 2 partidas e tinha uma quantidade de bolinhas que a gente tem que descobrir aí de quanto era essa quantidade e descobrir o que aconteceu. Então, aqui a gente vai ilustrar a situação, né? Na primeira, ele ganhou 7 bolinhas, então é um 7 positivo. Na segunda, ele perdeu 4 bolinhas. E ficou com uma quantidade de bolinhas que a gente não sabe. Então, o que aconteceu aqui, ó? 7 mais menos 4, 3 igual a x, ou simplesmente x igual a 3. Ok? O que aconteceu aqui? Então, ele ficou, né? Ele ficou com 3 bolinhas. Lauro joga 2 bolinhas de gude. Na primeira, perde 3. Na segunda, perde 5. Então, na primeira, perde 3. Opa! Na primeira, ele perde 3. Na segunda, ele perde 5. Opa, igual a x. Aqui eu já posso escrever o contrário. Menos 3 menos 5, soma de dívidas. Então, ele perdeu 8. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Ele perdeu 8 bolinhas. Miguel joga 2 partidas de bolinha de gude. Na primeira ganha 3, na segunda perde 7. O que aconteceu? Então, olha lá. Se ele na primeira ganha 3 e na segunda ele perde 7, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? X. 3 menos 4
igual a x. Então, o que que aconteceu? Ele perdeu 4 figurinhas. Opa, figurinhas não, né? Bolinhas. Ok? Vamos lá, exercício 103. Cristiano joga 2 partidas de bolinhas de gude. Na primeira partida ganha 4, joga uma segunda partida. Depois dessas partidas, ele ganhou ao todo 9 bolinhas. O que aconteceu na segunda partida? Então, na primeira ele ganhou 4. Na segunda, a gente não sabe. E ao todo ele ganhou 9 bolinhas. 4 atravessa aí o espelho, ele é positivo, ele vai negativo. X igual a 5. Então, ele ganhou 5 bolinhas. Jair joga 2 partidas de bolinha de gude. Na primeira perde 4, então olha lá, na primeira perde 4. Joga uma segunda partida. E depois dessas 2, ele perdeu 8 bolinhas. Então, aqui mais x, quando eu não sei o valor, e menos 8 bolinhas, que foi o resultado final. X fica sozinho, menos 4 atravessa o espelho. X igual a menos 4. Então, o que que aconteceu nessa partida? Ele perdeu 4 bolinhas. Didi joga 2 partidas de bolinha de gude. Na primeira, perde 6. Então, olha lá, na primeira perde 6. Joga uma segunda partida. Depois dessas 2 partidas, perdeu 4 bolinhas. Mesma coisa. Olha lá, menos 4. X fica sozinho. Menos 4 já estava do outro lado. 6 atravessa o espelho, muda o sinal. X é igual a 2. O que que aconteceu nessa partida? Ganhou, né? Ganhou 2 bolinhas. Olívio joga 2 partidas de bolinha de gude. Na primeira ganha 3, olha lá, na primeira ganha 3, joga uma segunda. Depois dessas 2 partidas, perdeu 7 bolinhas. Então, aqui, x é igual a menos 7, menos 3. X é igual a menos 10. Então, perdeu 10 bolinhas. Vicente joga 2 partidas de bolinha de gude. Na primeira ganha 8, joga uma segunda. Depois dessas 2 partidas, perdeu 3 bolinhas. Olha lá, x é igual a menos 3 menos 8. X é igual a menos 11. Então, ele perdeu ao todo, né? 11 bolinhas na segunda partida. Bruno joga 2 partidas de bolinha de gude. Joga uma primeira e depois uma segunda. Então, na primeira, a gente não sabe o que aconteceu, porque aqui tá falando na segunda. Na segunda, ele perde 6 bolinhas. E depois dessas 2 partidas, ele ganhou 2. Então, vamos lá. X é igual a 2 mais 6. X é igual a 8. Então, aqui ele ganhou 8 bolinhas. Ok? Camila tinha saldo de menos 100 reais no banco. Sacou ou depositou uma certa quantia. Atualmente, seu saldo é de 220 reais. Então, a equação aqui vai ficar como? Ó, menos 100 mais sacou ou depositou? X igual a 220, que é o saldo final. É isso que é para fazer, tá? Resolva. Então, vamos resolver. Menos 100 mais x
igual a 220. X é igual a 220 menos 100. X é igual a 120 reais. E aí, se ficou positivo, ela sacou ou ela depositou? Ela depositou, né? Ela depositou. Opa, aqui a gente errou aqui, ó, 320 reais, tá? Quando muda aqui, mudei o espelho, não mudei o sinal, a gente muda. Então, ela depositou, e aí, escreve aqui em dinheiro, 320 reais. Mariana tinha um certo saldo no banco, retirou 200 reais. Atualmente, o seu saldo é de 50 reais. Então, ela tinha um saldo no banco, ela retirou 200, então se retirou é menos, e ficou com saldo de 50 reais. Essa é a equação. E aí vai pedir para resolver. Então, x mais menos 200 igual a 50. X é igual a 50 mais 200, x é igual a 250. Então, o saldo inicial de Mariana era de 250 reais. Aí, pessoal, seguindo a mesma lógica dos outros exercícios, vocês vão fazer o restante aqui, ó, do 111 até o 117, tá? Aqui e vão postar para mim na plataforma, tá ok? Lembrando que essa é uma aula ajuste, certo? E que vocês têm que postar aí exercícios do 111 ao 117 para essa aula de hoje, ok? Amanhã a gente tem aula do dia e provavelmente mais uma aula ajuste, tá? Então fiquem ligadinhos na plataforma, ok? Beijo para todos e a gente se encontra aí na quinta-feira.